Bom dia a todos. Hoje nós vamos prosseguir com nossa sequência de estudos em cima de parábolas. E na última oportunidade eu iniciei em cima de um bloco contendo 3 parábolas e naquela ocasião nós aprendemos uma parábola, que foi a parábola dos 2 filhos. E é bem importante nós relembrarmos o contexto que gerou aquela parábola, porque se você não relembrar ou se você não tiver em sua mente o contexto que levou Jesus a contar aquela parábola, certamente vai ficar difícil de nós entendermos. Essa parábola foi contada por Jesus na terça-feira, ou seja, na semana em que ele foi morto. Então nós estamos bem próximo da morte do nosso Senhor. E essa parábola é contada num clima de alta tensão. A coisa estava pegando fogo entre os religiosos daquele tempo e Jesus. Eles já estavam há um bom tempo tentando enredar Jesus, tentando fazer pegadinhas com ele para que ele fosse preso e morto. Isso vai acontecer nessa semana. Então essa parábola está dentro de um contexto de alta tensão. A coisa está pegando fogo. E isso aconteceu porque aumentou ainda mais essa tensão. Por quê? Porque no dia anterior, Jesus havia feito alguma coisa lá que irritou eles. Porque se nós observarmos o que antecede essa parábola, está escrito que Jesus estava lá no templo ensinando e de repente chega a autoridade, a maior autoridade dos religiosos daquele tempo, o chefe dos sacerdotes, acompanhado dos fariseus. Ele chega até Jesus e questiona Jesus a respeito do quê? Da sua autoridade. Com que autoridade está fazendo essas coisas? E nós vimos naquela ocasião que estas coisas não se referem somente ao seu ensino, o porquê ele estava ensinando ali no templo, mas nós vimos que se refere ao que Jesus havia feito no dia anterior. E o que Jesus fez no dia anterior? No dia anterior, Jesus foi no templo, chegou lá, encontrou os vendedores, os cambistas, e ele realiza o que nós conhecemos como a purificação do templo. Ele vira a mesa dos cambistas e afronta eles, coloca eles para correr, solta os animais, faz até um chicote e põe o pessoal para correr. Isso causou um celeuma entre os religiosos, por quê? Porque Jesus não estava apenas virando as mesas de qualquer um. Aqueles que estavam ali estavam debaixo da autorização dos religiosos. Ninguém tinha autoridade para chegar no templo e fazer qualquer coisa que não viesse das principais autoridades. Então Jesus, quando ele faz isso, quando ele realiza essa purificação no templo, ele está se levantando contra ou as principais autoridades de Israel. Por isso que eles estão indignados. Por quê? Porque Jesus não se submete à autoridade deles. Antes, ele impõe uma autoridade ainda maior, purificando o templo e botando aqueles homens para correr. Nessa mesma ocasião, no dia anterior, Jesus ele cura várias pessoas ali, e isso irritou ainda mais também os religiosos que já estavam irritados com esse processo de Jesus curar cegos, curar coxos, e nós até temos um episódio em que um cego que foi curado foi questionado. Os religiosos tentaram colocar aquele cego contra Jesus, chamaram seus pais, e de repente os pais falam, ele é maior, ele que se vira, ele que responda, porque isso trazia problemas para os religiosos, porque eles não tinham como explicar esses episódios que estavam acontecendo. E nesse mesmo dia, no dia anterior, as criancinhas no templo começaram a entoar a Jesus, dizendo, Hosana ao filho de Davi, ou seja, estava reconhecendo Jesus como rei, como Davi, como filho de Davi. E isso aumentou ainda mais o desespero daqueles religiosos. E eles chegam para Jesus e falam, você não está ouvindo o que essas crianças estão cantando? Aí Jesus cita o Salmo 8, versículo 3, que diz, 8, versículo 2, dos lábios das crianças, dos recém-nascidos, suscitastes louvor. Eles ficaram indignados com Jesus. Aí no dia seguinte, Jesus vai ao templo, começa a ensinar, estão lá os religiosos questionando a autoridade de Jesus. Aí ele conta 3 parábolas para responder a esses religiosos. Por quê? Porque eles perguntaram a Jesus, com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu tal autoridade? E aí Jesus responde com uma pergunta, então, ok, eu respondo a vocês. Mas de onde vinha a autoridade de João Batista em batizar? Dos homens ou dos céus? Eles percebendo o que Jesus estava tentando fazer, eles falaram, não sabemos.
Aí Jesus, então, contou aquela parábola que nós estudamos no sermão passado, que é a parábola dos 2 filhos, em que um filho, o pai chega para o primeiro filho, filho, vai trabalhar na vinha? E esse fala, não vou, não quero, mas depois se arrepende e vai. Chega para o segundo filho, filho, vai trabalhar na vinha? Sim, senhor, mas esse não vai, não cumpre. Aí Jesus conclui essa parábola, dizendo a nós que, digo-lhe a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Ou seja, nessa parábola foi retratado que aquele que disse, não vou, não quero, mas foi, eram os publicanos e as prostitutas, os piores elementos daquele dia, as piores pessoas, eles haviam se dobrado a mensagem que João Batista, a autoridade de João Batista, que era uma autoridade vinda do próprio céus, que era uma mensagem de João Batista, era a mensagem que apontava para o próprio Cristo. As prostitutas e os publicanos creram na mensagem de João Batista. Estão entrando no reino dos céus antes daqueles religiosos que estavam questionando Jesus. E isso certamente trouxe ainda mais problemas, porque olha o que Jesus fez. As prostitutas e os publicanos estão entrando antes de vocês. Imagine você falar isso para a principal autoridade de Israel. Isso foi um grande problema. Mas Jesus, ele continuou contando parábolas, ele não parou por aí. E você deve ter em sua mente que Jesus está no pátio do templo, numa terça-feira, que era o dia próprio para os rabinos ir ao pátio discutir a lei, debater a lei. Então, o pátio está repleto de pessoas ouvindo Jesus expor, e certamente outros rabinos estavam também em outras partes do pátio do templo ensinando. Então, é evidente que, pela popularidade que Jesus tinha, e o texto vai nos mostrar aqui que no finalzinho da parábola que nós vamos estudar hoje, que os religiosos procuravam um meio de prender Jesus, mas eles tinham medo da multidão, porque a multidão considerava Jesus como um profeta. Então Jesus estava sendo considerado como um profeta naquele dia, foi considerado como o filho de Davi no dia anterior, então a sua popularidade, ela era famosa, as pessoas iam atrás dele. Então muitas pessoas certamente estavam ouvindo Jesus, até por busca de milagres ou coisa do gênero. E essa discussão pública acontece aos céus abertos, diante das pessoas. Aí, Jesus, quando ele começa a contar a segunda parábola, que é a parábola dos lavradores, ele diz o seguinte, ouçam outra parábola. E aqui ele começa a parábola dos lavradores. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas, construiu uma torre e depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Os irmãos quiserem me acompanhar, estou em Mateus capítulo 21, então, por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21 para que você me acompanhe também. Então, Mateus capítulo 21, versículo 33, ele diz, havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Meus irmãos, quando Jesus contou essa parábola, ele tinha em mente um texto do Antigo Testamento, que foi o que o nosso irmão Felipe leu aqui nessa manhã. Jesus está usando um famoso cântico de Israel como base para essa parábola. Se nós lermos Isaías capítulo 5, que foi o texto lido aqui na abertura, é o texto que Jesus tem em mente, nós percebemos os mesmos elementos dessa parábola lá. Jesus pega emprestado os elementos da canção da vinha, em Isaías capítulo 5, e transporta para a sua parábola. Isso de propósito, por quê? Porque ele está numa discussão aberta agora com os religiosos, que conheciam muito bem essa canção. E não só os maiorais que conheciam esta canção, esta era uma canção popular, que era cantada anualmente na porta do templo, no portão do templo. Então todo Israel conhecia esse cântico. É um cântico que fala do que Deus fez por Israel, do que Deus esperava por Israel e do que Israel não fez por Deus e as consequências de não ter obedecido e se sujeitado. Então, o cântico diz o seguinte, Isaías capítulo 5, cantarei para o meu amigo o seu cântico a respeito da sua vinha. Meu amigo tinha uma vinha na encosta de uma fértil colina. A colina era fértil. E o que ele fez? Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores videiras. O Senhor tirou, limpou o terreno,
cultivou a terra, preparou a terra e colocou ali as melhores videiras. Ele construiu uma torre de sentinela para proteger, que servia de vigia, para que ninguém roubasse a vinha. Servia também, no futuro, para que os arrendatários morassem ali, porque essas torres eram equivalentes a uma casa. Então, aqueles funcionários que cuidavam da vinha, eles serviam também de guardiões da vinha, e eles dormiam ali. Também fez um tanque de prensar uvas. Ou seja, o que o Senhor fez? Ele fez tudo que estava ao seu alcance. Ele preparou a terra numa colina fértil. Ele colocou os melhores brotos de uva, as melhores sementes de uva. Ele fez de tudo para Israel. Ele criou um lagar, ou seja, um local para você prensar uva. Colocou uma torre e fez uma cerca para proteger dos animais selvagens. E tudo que Deus esperava de Israel era o quê? Veja aí. Ele esperava que desse uvas boas, mas só deu uvas azedas. Essa é a história de Israel. Deus fez de tudo por Israel, chamou Israel de uma nação, preparou aquela nação, fez tudo, cuidou da vinha, fez tudo que estava ao seu alcance. Mas Israel só deu uvas azedas. Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha. O que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Fiz de tudo. Então, por que só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas? Pois eu lhes digo o que vou fazer com a minha vinha. Agora começa uma série de destruição em cima dessa vinha, que simbolizava Israel. E os primeiros capítulos de Isaías é sobre condenação e juízo sobre Israel, por não darem ouvido aos profetas. Veja o que ele diz. Derrubarei a sua cerca para que seja transformada em pastos. Eu vou tirar a proteção. Aquilo que protege dos animais selvagens, eu vou arrancar aquilo. Para quê? Para que ela seja pisoteada. Para que os animais invadam isso, destrua tudo. Farei dela um terreno baldio, não será podada nem capinada, espinheiros e ervas daninhas crescerão nela. Também ordenarei às nuvens que não derramem chuva sobre ela. Vai vir juízo de Deus sobre Israel por causa disso. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel, e os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ora, preste atenção. O que ele esperava dessa vinha? Que ele tanto plantou, que ele cuidou. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. Ele esperava por justiça. Quando nós olhamos ao final da parábola que nós estudamos na oportunidade passada, nós percebemos que aqueles publicanos e prostitutas estavam entrando antes daqueles religiosos. Por quê? Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. Mas eles não creram. Deus esperava a justiça. Deus, lá no Novo Testamento, enviou o mensageiro da justiça, João Batista, e aqueles religiosos não deram ouvido. Então nós temos o empréstimo que Jesus fez aqui da canção de Isaías capítulo 5, transportando aquela canção para dentro dessa parábola. E a parábola começa da mesma forma. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha, colocou cerca ao redor, cavou um tanque de prensar uvas, construiu uma torre. Fez de tudo, deixou tudo preparadinho. Aí o que ele faz? Ele chama alguns arrendadores, ou seja, ele contrata alguns lavradores, pessoas que iam cuidar das plantações de uva. Isso era muito comum. Então, ele arrendava a sua propriedade a outros lavradores para que eles cuidassem, para que desse o prosseguimento, e havia um acordo pré-estabelecido, um contrato estabelecido, que quando aquela vinha viesse a dar fruto, boa parte seria do dono do terreno e parte seria dos arrendatários. Então, nessa parábola, nós basicamente vamos perceber Jesus tratando da negligência das obrigações da aliança. Aqueles religiosos que representam Israel, eles não obedeceram às alianças, não cumpriram com os acordos pré-estabelecidos, os acordos próprios de uma vinha. O texto fala que depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem.
Por que ele foi fazer uma viagem? Porque naqueles dias, quando você plantava uma vinha num terreno virgem, que nunca foi plantado antes, demorava-se em torno de 4 anos para que aquilo começasse a produzir o fruto necessário. É verdade que começava a produzir alguns brotos antes, mas para fortalecer ainda mais a vinha, os agricultores aguardavam 4 anos para poder fazer a primeira colheita, acreditando assim que a colheita seria bem mais forte. Então ele vai fazer uma viagem. E nesse tempo, o dono dessa propriedade é responsável pela manutenção dos agricultores, provendo alimento, ou seja, dando tudo o que for necessário para a sobrevivência deles, dando adubos e tudo o que for necessário para o cultivo da vinha. Esse dono da vinha, ele cuida de todos os detalhes, até que a vinha comece a produzir fruto. Então ele vai e faz uma viagem. E o versículo 34 diz que, aproximando-se a época da colheita, provavelmente depois de 4 anos, ele faz o quê? Ele envia os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe pertenciam. 4 anos depois, ele então envia os seus servos para que eles recebam os frutos que lhe pertenciam. E esses arrendatários, esses lavradores, eles reagem como? Veja o que o texto diz. Os lavradores agarraram os seus servos. A um espancaram e a outro mataram e apedrejaram o terceiro. Eles reagem super maus com relação aos servos. Eles não respeitam a autoridade que o Senhor impõe sobre os servos de ir lá reclamar o seu direito, a sua parte. Ainda que eles fossem servos, eles estavam ali com uma autoridade delegada, eles representavam o seu Senhor. Mas esses religiosos que são representados aqui como os lavradores, eles simplesmente desprezam os servos que foram enviados. Matam, apedrejam, tratam mal. Esta é uma analogia do que Israel fez com os profetas que o nosso Deus enviou. Ao longo da história de Israel, Deus enviou os seus santos profetas para proclamar as maravilhas de Deus. E os profetas sempre eram tratados, na grande maioria da história do Antigo Testamento, eram tratados de forma horrível, rejeitados, apedrejados e até mesmo mortos. E se você virar a sua página aí um pouquinho para frente, dá uma olhada, Mateus capítulo 23, 2 páginas para frente, 23, versículo 29, tem um texto em que Jesus está falando dos religiosos, dos fariseus e dos mestres da lei. Preste atenção que Jesus vai falar o que eles fizeram no passado com relação aos profetas. Mateus 23, 29. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês edificam o túmulo dos profetas e adornam os monumentos dos justos. E dizem, se tivéssemos vivido no tempo dos nossos antepassados, não teríamos tomado parte com eles no derramamento de sangue dos profetas. Olha o que os religiosos diziam, eles tinham consciência de que os seus antepassados, sim, mataram os profetas. Mas eles diziam, se nós estivéssemos naquele tempo, certamente nós não cometeríamos os mesmos erros. Minha voz de profeta ficou aqui legal, né? Não cometeríamos os mesmos erros se tivéssemos vivido naquele tempo. Aí Jesus diz o seguinte, assim, vocês testemunham contra si mesmos de que são descendentes dos que assassinaram os profetas. Acabem, pois, de encher a medida do pecado dos seus antepassados. Acabem. Termina, enche a medida dos seus antepassados. Serpentes, raças de víboras, como vocês escaparão da condenação do inferno? Por isso, eu lhes estou enviando os profetas, sábios e mestres. Olha o que eles vão fazer com os que serão enviados. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão nas sinagogas de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim, sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Assassinaram entre o santuário e o altar. Consegue imaginar a terrível situação da liderança de Israel?
capaz de matar um dos profetas entre o santuário e o altar. Aí Jesus diz: eu lhes asseguro que tudo isso sobrevirá sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quis reunir os seus filhos como galinhas reúnem seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Nós temos um retrato muito triste de Israel. E o culpado maior de tudo isso foi a própria liderança de Israel, que sempre rejeitaram, mataram e apedrejaram seus profetas. Então, nessa história, os servos enviados pelo Senhor, eles representam os profetas do Antigo Testamento que foram enviados para alertar, para buscar o fruto devido, mas todos eles foram repreendidos, maltratados e mortos pelos os judeus e religiosos no seu tempo. Aí, depois que os primeiros servos são maltratados, espancados, aquele senhor age pacientemente. Ele espera uma próxima colheita e o texto diz que então enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores os trataram da mesma forma. Envia-se mais servos, numa segunda vez, em maior quantidade. E agora, os religiosos fariam o quê? A mesma coisa. Maltrataram. E até os comentaristas acreditam que essa menção de Mateus em duas classes de servos sendo enviados é uma referência à maneira como os judeus dividem os profetas. Eles chamam de os antigos e os últimos profetas. Duas divisões. E os comentaristas acreditam que essa é uma possibilidade. Eles mais uma vez, esses lavradores mais uma vez maltratam o filho, ou seja, não se submetem à autoridade que foi delegada pelo Senhor da vinha. Lembre-se, o contexto da parábola é a autoridade. Não tire da sua mente a palavra autoridade. Jesus, quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Quem te deu autoridade? Então tudo está girando em torno da autoridade. A autoridade que Deus deu aos profetas. Nunca foi respeitada pelos religiosos. Ao contrário, eles matavam seus próprios profetas. Aí, por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: meu filho respeitarão. Bom, o filho, em Marcos, por exemplo, em Lucas, você vai perceber que há um adjetivo ali para o filho, mostrando o filho amado. E a ideia da palavra até mesmo aponta para um filho único e herdeiro. Até porque os próprios lavradores pensaram o seguinte: vamos matá-lo e vamos tomar posse da herança, porque não havia mais outros herdeiros. Então, fica evidente que esse filho era o seu único filho, e ele então envia agora o seu único filho, pensando: a esse respeitarão. Por quê? Porque o filho é a autoridade dada pelo pai. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele tem autoridade um pouco ainda aqui inferior ao pai nessa analogia, mas ele é uma autoridade maior do que o dos servos. E ele pensa em sua mente: esse aqui eles vão respeitar. Com certeza eles vão ouvir meu filho. Mas o que eles fazem com relação ao filho? Quando os lavradores viram o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e tomar a sua herança. Assim eles os agarraram e lançaram para fora da vinha e os mataram. Eu não preciso nem explicar para vocês quem é esse filho retratado aqui. É evidente para todos nós, por uma leitura simples, que isso aqui é uma representação do filho, que teve a sua autoridade questionada pelos religiosos. E aqui Jesus está apontando para o que vai acontecer com ele nessa semana. Ele vai ser morto, vai ser crucificado. E ele havia dito isso um pouquinho antes, lá no capítulo 20, ele já prediz a sua morte. Ele fala para os seus discípulos no capítulo 20, versículo 18: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e os entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem, mas no terceiro dia ele ressuscitará.
Jesus já está antecipando aqui o que vai acontecer com ele naquela semana. Ele vai ser morto, vai ser entregue. Aí, Jesus faz uma pergunta àqueles religiosos. Lembre-se, eles estão num debate público, diante de uma multidão. E espera-se que nesse debate as partes respondam. Aí Jesus pergunta: quando vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Essa é uma pergunta retórica. É uma pergunta que você já sabe a resposta. Mesmo se você não conhecesse essa história, e eu contasse ela a você, e perguntasse: o que você acha que o dono da vinha vai fazer, depois de matarem o seu filho, seu senhor, desrespeitarem sua autoridade? Todos sabem. E a resposta foi dada pelos religiosos. Ou seja, aquilo que vai acontecer com eles foi pronunciado pelos próprios lábios. Jesus levou os religiosos a pronunciar a sua própria sentença. Responderam eles: matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Juízo sobre esses religiosos. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês não deram o fruto devido. Vocês não cumpriram com as suas obrigações da aliança. Vocês não cumpriram com o acordo. O acordo não foi que vocês cuidariam, que eu daria de tudo, que eu daria a terra, que eu daria tudo e vocês dariam fruto, e no tempo devido vocês me dariam o que é meu. Mas vocês não querem dar. E aí eu envio os meus servos, debaixo da minha autoridade, vocês não respeitam a autoridade, eu sou paciente, envio mais uma vez, vocês matam eles. Aí eu envio meu único filho, o herdeiro, para exigir de vocês aquilo que é meu, e vocês não se sujeitam à autoridade dele. Sabe o que vai acontecer com vocês? Vocês vão morrer de forma terrível. O juízo de Deus vai vir sobre vocês. Lembra de Isaías 5? Eu esperava que desse uvas boas, mas deu uvas azedas, uvas amargas, uvas bravas. Israel aqui representado pelos líderes religiosos, pelos maiorais, não reconheceram a autoridade de Jesus Cristo. Tampouco reconheceram a autoridade do maior dos profetas, segundo Jesus, João Batista, que proclamou a sua mensagem. Então Jesus, ele transita agora desse tema aqui, das negligências das obrigações da aliança, ele agora vai transitar por um outro tema que vai ser tratado na próxima parábola, que é o desprezo com que Israel trata a graça de Deus. Nessa primeira parábola nós vemos isso, a negligência quanto às obrigações. Os religiosos não cumpriram sua parte, não fizeram aquilo que era devido. O que eles tinham que fazer? Reconhecer o seu Messias, reconhecer o seu rei, produzir o fruto de justiça. Mas eles não fizeram isso. Aí o texto fala que essa vinha vai ser arrendado a outros. E nós sabemos muito bem pelo contexto e da conclusão da última parábola que Jesus diz que os publicanos e as prostitutas estavam entrando antes. Essa plantação de uvas que foi dada aos religiosos e negligenciado por esses lavradores, agora seria dado a outros que produziriam frutos dignos do seu reino, no seu tempo de colheita. E nós sabemos que esses aqui representam as prostitutas e os publicanos, que estavam dando frutos de justiça, ou seja, estavam crendo na mensagem de João Batista e ouvindo. Mas nós temos um trecho aqui do versículo 42 que marca a transição. E o texto diz que Jesus falou a eles assim: vocês nunca leram isso nas Escrituras? Toda vez que Jesus fala isso, ele vai falar algo a respeito de si mesmo. Tá? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Nós temos aqui o início da próxima parábola, o tema da próxima parábola, que Jesus vai trabalhar nela. Jesus diz que a pedra, fazendo uma citação de um outro texto, que a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal pedra de esquina. Agora nós temos uma troca de analogias aqui. Jesus estava usando agora uma parábola falando de lavradores, de plantação de vinhas. Agora Jesus usa uma figura
a figura dos construtores. E ele mostra que esses construtores aqui agiram de forma tola. Rejeitaram aquilo que jamais poderiam rejeitar. A principal pedra que sustenta qualquer edifício. Naquele tempo, os edifícios eram construídos tendo como base uma pedra que era muito bem preparada, que era muito bem testada para ver se ela aguentaria o peso de toda aquela estrutura. E qualquer construtor, meia ralé, saberia que uma pedra principal não poderia ser rejeitada. Que era impossível você construir um edifício sem, hoje nós diríamos, um alicerce e colunas. É como se um pedreiro hoje chegasse para você e falasse, vou construir sua casa, vai ficar barato, mas eu não vou fazer alicerces nem colunas, tudo bem? Você vai falar para esse pedreiro, mas tu é tolo. Como é que você vai fazer uma coisa dessa? É exatamente isso que aconteceu. Os construtores rejeitaram a principal pedra de esquina. Os construtores aqui são os religiosos, os líderes religiosos daquele tempo. E eles rejeitaram Jesus Cristo, a principal pedra de esquina. Aí o versículo 43 diz, portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê frutos do reino. Os publicanos e as prostitutas estavam fazendo isso. O versículo 44 fala um pouquinho mais sobre o juízo. Aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Jesus está direcionando agora o seu tom de voz, a sua voz àqueles religiosos, mostrando o que vai acontecer com eles por rejeitar a principal pedra de esquina. O que vai acontecer? Um dia, esta pedra vai cair sobre vocês. E vocês serão destruídos. Um dia, vocês vão cair sobre essa pedra e vocês se tornarão em pó. O juízo vai vir sobre vocês. Vocês estão me rejeitando. Vocês estão rejeitando a autoridade que o próprio Pai me deu. Mas saibam, vocês estão rejeitando aquele que será a principal pedra de esquina. Nós temos aqui, nesse texto, dois pontos da teologia que são fantásticos. Nós temos a humilhação do Redentor e nós temos a sua exaltação. Nós sabemos pela teologia que a humilhação do Redentor, ela começa quando? Na concepção. Por quê? Porque Jesus é Deus, o Criador de todo o universo. Ele não está limitado a espaço, tempo, a nada disso. Mas ele se humilha, se tornando um bebezinho lá em Belém, da Judéia. Nisso, nós chamamos, esse episódio nós chamamos de o início da humilhação do nosso Senhor. Porque é humilhante. É o mesmo que você se transformar num verme para viver entre os vermes. É isso que Jesus fez. Se rebaixou a esse nível. Mas o ápice da humilhação de Jesus foi quando? Na sua morte, na sua crucificação. O início da humilhação começa na sua concepção e tem o seu ápice na sua morte. Jesus morreu de forma horrível, de forma humilhante. Vale lembrar aos irmãos que a morte de cruz naquele tempo era uma morte destinada aos criminosos. Só criminosos que morriam naquela cruz. Só criminosos eram mortos dessa forma. E Jesus foi tratado como um criminoso, ápice da sua humilhação. Cuspiram em tua face, colocaram uma coroa de espinho, esbofetearam, zombaram dele, o colocaram nu numa cruz, o mataram, o deixaram pendurado ali. Mas, na teologia nós aprendemos também que tudo isso, no final de tudo, serviu para um outro ponto, a exaltação de Cristo. E agora eu quero ler com vocês um texto que vai falar exatamente dessas duas coisas. Abra comigo Filipenses, capítulo 2, 5 a 11. Filipenses 5, 2, versículo 5 e diante. O apóstolo Paulo vai colocar essas duas coisas, essas duas verdades teológicas lado a lado. A humilhação do nosso Redentor
e a exaltação dele. Todos encontraram? Sim? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornou-se semelhante aos homens. Ou seja, humilhação. Cristo se humilha. Sendo encontrado em forma humana, o que ele faz? Humilhou-se a si mesmo. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Agora nós temos a exaltação. Aqui, essa primeira parte, até o versículo 8, nós temos a humilhação, que culmina, que termina com a cruz. Mas depois da cruz nós temos a exaltação do nosso Senhor. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Exaltação do nosso Senhor. Até mesmo aqueles religiosos que rejeitaram o nosso Senhor, vai chegar um dia que eles terão, contra gosto, contra a sua vontade, que se dobrar diante do Deus de toda a terra e confessar que Ele é o Senhor, ainda que num tormento eterno. Todos um dia se dobrarão diante dEle e terão que confessar, crendo ou não, que Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor de tudo. E esses religiosos um dia terão que fazer isso. Vocês vão se dobrar diante do Rei de toda a terra. Mas Ele não vai governar sobre vocês. Ele vai punir vocês com braços de ferro, porque vocês não se submeteram à sua autoridade. Então nós temos aqui nesse texto o Senhor Jesus mostrando o que ia acontecer com Ele. Eu serei humilhado, sim. Serei envergonhado. Sofrerei. Mas vai chegar um tempo em que Deus vai me exaltar. O Pai vai me colocar numa posição acima de toda posição. Ele já me deu nome, e esse nome é sobre todo nome. Eu serei a principal pedra de esquina. Ou seja, tudo vai girar em torno dele. Ele é que vai sustentar todas as coisas. Lá em Hebreus está escrito que Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Jesus não é só o Criador de todas as coisas, mas é Ele que sustenta. A nossa salvação é dEle, é por Ele. Tudo o que fazemos é por Ele, porque Ele é a coluna principal. Ele é o principal fundamento, e se nós removermos esse fundamento, não há cristianismo. Não há salvação. Não há o que fazer. O texto nos mostra, no versículo 45, que quando os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as parábolas de Jesus, compreenderam que ele falava a respeito deles. Era muito claro isso aqui. Muito óbvio. Eles entenderam que se tratava deles. Aí o que eles fizeram? Se arrependeram. Lembraram dos profetas que Israel matou no passado, que os seus próprios antepassados mataram. Reconheceram a autoridade de Jesus como Filho de Deus, o Messias enviado. Não. Mais uma vez, o texto diz que procurava um meio de prendê-lo, mas tinha medo da multidão, porque a multidão considerava Jesus como um profeta. Ou seja, nada mudou depois desse discurso, desse debate com Jesus. Aí nós entramos na próxima parábola, que vai tratar do desprezo que os líderes de Israel tiveram para com a graça de Deus. Deus foi gracioso com Israel. Muito tempo Deus foi enviando os seus profetas para alertar Israel, chamá-los ao arrependimento. Deus poderia muito antes ter mandado juízo sobre Israel, podia fazer isso. Podia ter feito no Éden se ele quisesse. Mas ele foi paciente. Ele foi enviando os seus mensageiros para alertar, para trazer o povo ao arrependimento. Mas o povo simplesmente desprezou a graça, a bondade de Deus. Os religiosos simplesmente trataram a graça de Deus com muito desdém. E a parábola começa assim, capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo:
O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Então ele começa agora, nessa parábola, falar de um banquete de casamento. Havia um rei. Esse rei, ele preparou um banquete de casamento para o seu filho. Seu filho ia casar. Aí esse rei faz o seguinte: ele envia os seus servos, tá? A mesma coisa da parábola passada, os profetas, envia os seus servos aos que tinham sido convidados para um banquete, dizendo que viessem. Mas esses não quiseram vir. Meus irmãos, um convite real era uma ordem. Não tem essa de não querer ir. Falar não para um rei numa situação como essa é dizer não ao rei. É ir contra a autoridade do rei. E foi isso que Israel fez. Desprezou. O rei havia preparado uma festa, um banquete real, e convidou e chamou essas pessoas. Chamou os seus súditos a participar. Esses aqui olharam para o servo: não queremos ir. Desprezando assim o convite do rei. Desprezando assim a autoridade do rei. Um convite vinha assegurado pela autoridade real. De novo, mais uma vez, duas divisões de servos. Deus enviou novamente, né, nessa história, o rei aqui, o rei enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venha para o banquete de casamento. Pacientemente. O rei, ao invés de executar logo de cara juízo pela não aceitação do convite do casamento do teu filho, ao invés de ele executar o juízo, ele pacientemente envia um outro recado através dos servos, dizendo: venham, está tudo preparado. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. O boi já está morto, a mesa está tudo preparada, as refeições está tudo certo. O noivo está preparado, venham para a festa do meu filho. Aí, versículo 5. Mas eles não lhe deram atenção, ou seja, desprezaram o convite real. Saíram um para o seu campo e outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Além de não aceitar o convite real, eles ainda mataram os servos que foram enviados pelo rei. Desprezo para com a autoridade real. Aí o versículo 7 fala que o rei ficou irado e enviou o seu exército para destruir aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Juízo de Deus que vai vir sobre aqueles religiosos. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Aqueles religiosos de fato não eram dignos, pois não receberam, não aceitaram o próprio Cristo. Vão às esquinas e convide para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Isso automaticamente faz você lembrar da primeira parábola. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, ali notou um homem que não estava usando veste nupcial. Tá? O rei havia proporcionado as vestes nupciais para todos os participantes desse casamento. Isso era algo de praxe. Quando se usava uma veste nupcial no casamento, não havia desigualdade social. Você não conseguia perceber quem era mais rico, quem era mais pobre. Então, era um padrão até para embelezar o próprio casamento. Mas, houve um que recusou a roupa dada pelo rei. Decidiu fazer de acordo com a sua própria vontade, de acordo com o seu próprio jeito. E ele foi para o salão onde todos estavam vestidos com a veste dada pelo rei,
a veste real, própria para o casamento, e ele foi ali com a sua roupa normal. Aí o rei anotou que ele não estava usando essa veste nupcial e perguntou: amigo, como você entrou aqui sem a veste nupcial? Como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Como é que você tem coragem de entrar aqui sem veste nupcial? Como? Isso era um desacato à autoridade do rei. Porque o rei ordenou que todos usassem aquela roupa. E aquele deliberadamente levantou-se contra a autoridade do rei e se vestiu do jeito que quis. Esse aqui não podia responder. O rei perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem ficou mudo, porque não tinha o que responder. O que aconteceu com ele? Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. E termina com um versículo que você conhece muito bem: pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Israel foi chamado. Havia sido chamado para participar dessa boda, dessa festa. Não quiseram, rejeitaram a autoridade do rei, rejeitaram o convite. Mas poucas pessoas, os servos saíram pelas ruas e chamaram poucas pessoas para participar desse banquete. E esses poucos aqui participaram. Então nós podemos perceber nessa parábola o desprezo de Israel para com a graça de Deus. O desprezo daquela autoridade, daquelas autoridades judaicas, dos religiosos, para com a bondade, a paixão, a misericórdia de Deus. Deus havia preparado tudo. Preparou um banquete de casamento. Deus preparou o seu próprio filho para enviá-lo. Mas esses aí simplesmente desprezaram. Se preocuparam com os seus próprios afazeres, com seus negócios. E ainda alguns, mais maldosos ainda, mataram os servos enviados pelo rei. Desprezo para com a graça de Deus. Então nós temos duas parábolas que tratam do confronto de Jesus com esses religiosos. Em uma delas nós vemos a negligência quanto às obrigações da aliança. Os religiosos, retratados como aqueles lavradores, não cumpriram o acordo que deveria dar o fruto ao seu Senhor, o fruto esperado, não deram. E depois nós vimos na segunda parábola do capítulo 22, do banquete de casamento, que Israel, representado por aquela liderança judaica, havia simplesmente tratado a graça de Deus, a bondade de Deus, com muito desdém. Nós vemos a bondade de Deus aqui nessa história. Nós conseguimos ver a bondade de Deus. Nós percebemos nessas duas histórias o amor, a bondade de Deus. Mas também nós não podemos deixar de perceber o juízo de Deus que vai vir sobre eles. Deus foi paciente com Israel. Deus foi paciente com o seu povo. Chamou o seu povo, deu uma terra para o seu povo, deu uma lei para o seu povo, enviou profetas para o seu povo, livrou seu povo de cativeiros. Mas constantemente o seu povo virava as costas, desprezando assim a graça e a bondade de Deus. E Deus sempre vinha com juízos temporários sobre Israel, cativeiros. Mas agora essa parábola está apontando para um juízo permanente. Esses aqui, esses religiosos, Jesus está dizendo: vocês serão lançados onde há choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes. E no texto que nós lemos, 2 páginas para frente, nós vimos que Jesus pergunta: quem garante a vocês que vocês serão livres do fogo do inferno? Vocês não serão livres do fogo do inferno. Porque a paciência do rei se esgotou. Vai chegar um tempo em que a paciência do rei vai acabar. E todos aqueles que rejeitaram o seu filho, que não se submeteram à autoridade do seu filho, será despedaçado. Sobre quem essa pedra cair, será despedaçado. E quem cair sobre essa pedra, se tornará em pó. É isso que espera. É isso que espera para eles. Esse é o final esperado para esses religiosos. Mas esse não é só o final esperado para esses religiosos naquele tempo. Esse é o final esperado para qualquer ser humano que rejeita ainda hoje a autoridade de Cristo. Que ainda hoje rejeita Cristo como seu Senhor e Salvador.
Qualquer um que ainda não se rendeu a Cristo como seu Senhor e Salvador estará nos mesmos padrões desses religiosos. E não tenho outras palavras a te dizer. Juízo te espera. Condenação te aguarda. Por quê? Porque Deus foi bondoso. Deus enviou profetas. Deus enviou a palavra para alertá-lo. Deus enviou pessoas para anunciar o Evangelho de Jesus. Mas se você ainda hoje rejeitar as palavras de Jesus, rejeitar a sua mensagem, você estará rejeitando a autoridade de Deus, porque Jesus é o Filho Santo de Deus. E sendo assim, o mesmo fim esperado para Israel aqui, para os seus líderes religiosos, será esperado para você também hoje. Portanto, a única coisa que você tem a fazer hoje é produzir frutos de justiça, crendo na mensagem que João Batista pregava. Arrependam-se, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Meus irmãos, esta é uma parábola cristológica. Essas duas parábolas, elas apontam para Cristo, como eu disse. Jesus está mostrando aqui para aqueles religiosos que rejeitaram a sua autoridade, que Ele não é apenas uma autoridade qualquer. Ele é o próprio Filho de Deus, enviado por Deus, mas que eles haviam rejeitado. Mas a rejeição deles traria para Jesus uma exaltação. Ele seria exaltado, conforme eu já disse. E essa é uma parábola que deve fazer você lembrar o seu papel dentro da fé cristã, dentro da família de Deus. O seu papel, o papel último do homem é viver para a glória de Deus. Para isso você foi criado. Para viver para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez você passou a vida toda, como eu contei na minha história no último sermão, talvez você passou a vida toda como um construtor tolo, rejeitando a principal pedra de esquina. Mas houve um dia em que você reconheceu que Ele é a principal pedra de esquina e que é Ele que sustenta, que tudo depende dEle e que tudo é por Ele. Cristo é o centro da fé cristã, por isso nós defendemos solos Cristos. Ele é o centro da fé cristã. Tudo gira em torno dEle, tudo é para Ele, tudo é para a glória dEle. Hoje nós vivemos, infelizmente, em uma sociedade cristã que vive um cristianismo sem Cristo. Talvez você vá em alguns cultos, o que é exaltado é o homem, os louvores falam a respeito do homem, a mensagem é uma mensagem que exalta o homem. Você ouve em muitos púlpitos por aí uma mensagem sem Cristo, uma mensagem puramente moralista. Saiba, uma igreja assim é uma igreja que está distante dos padrões pela qual a igreja foi levantada aqui na terra. Se você for em uma igreja e você ouvir falar mais da vida do pastor do que do próprio Cristo, saia daí. Você não está numa igreja bíblica. Você está numa igreja mundana, uma igreja que tem a sua ênfase voltada para os seres humanos, para o homem. Uma ênfase humanista. Nosso dever aqui como cristãos e como igreja aqui nessa terra é proclamar Jesus Cristo. É levar a mensagem de Jesus Cristo aos outros povos, porque Ele é a principal pedra de esquina. Sem Ele não há nada. Sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus falou isso aos seus discípulos. Sem mim vocês não poderão fazer nada. Então nós temos que tomar o cuidado para não sermos uma igreja negligente quanto às obrigações que temos como cristãos. Aqueles fariseus, aqueles religiosos, eles negligenciavam as suas obrigações. Tudo que eles deveriam fazer era produzir uvas boas, mas eles produziram uvas amargas, azedas, por não cumprir com as suas obrigações, não cumprir com os seus deveres. E aqui nós temos os nossos deveres como cristãos. Está aqui, ó. Aqui estão os estatutos do rei. Como é que nós devemos guiar a nossa vida? Como é que nós devemos nos portar? Nós devemos viver de acordo com este livro.
Por isso nós não podemos negligenciar esse livro aqui, como aqueles religiosos fizeram com relação a Cristo. Eles negligenciaram sim a lei de Deus, negligenciaram os profetas, sim, porque os profetas falavam de Cristo. Os profetas apontavam para Jesus. Eles negligenciaram as suas obrigações. Como povo escolhido de Deus, como nação separada, não receberam o seu Messias. Isso é o cúmulo da desobediência. Israel pecou ao longo da sua história, mas o ápice da sua desobediência, a profundidade da sua vileza é vista quando eles rejeitaram seu próprio rei, o próprio Filho de Deus. Então, irmãos, cuidado para não negligenciar as nossas obrigações que temos como cristãos e não nos enquadrarmos nos mesmos moldes desses falsos religiosos aqui nesse tempo. Nós temos, sim, papéis a cumprir aqui nesse mandato, nessa terra, nesse mundo. E você sabe muito bem que o seu papel aqui é proclamar esse rei, é proclamar esse banquete. É dizer para as pessoas, venham, venham, o banquete está pronto. Venham, o rei preparou o banquete. Venham, o rei é amoroso. E aqueles que rejeitarem, cabe a você dizer a mensagem. Saiba, se você não se sujeitar à autoridade do rei, o juízo de Deus virá sobre você. Esse é o Evangelho. Nós também devemos tomar cuidado para não tratar com desprezo a graça de Deus. Não tratar com desprezo a bondade de Deus, que foi isso que esses líderes fizeram na segunda parábola. Deus foi bondoso. Preparou um casamento para os súditos. E não era o casamento de alguém qualquer. Foi o casamento do seu próprio filho. A maior festa do reino seria essa. A festa de casamento do próprio filho. Mas esses aqui desprezaram essa bondade do rei. Desprezaram a paciência, desprezaram o amor de Deus. E essa é uma atitude que pode estar presente em nossas vidas. Deus é bom conosco o tempo todo. Deus nos proporciona coisas que nós não merecíamos. Uma delas é você estar aqui hoje. Uma delas é você estar no Japão trabalhando. Uma delas é você me ter como amigo. Deus nos proporcionou coisas que nós não merecíamos, porque Ele é bom. Porque Ele é amoroso. Então não despreze aquilo que Ele tem te dado. Deus nos deu esposas maravilhosas para estar do nosso lado. Deus nos deu maridos maravilhosos para estar do lado das suas esposas. Deus nos deu filhos. Não despreze isso. Ame os seus filhos. Ame sua esposa. Ame seu marido. De acordo com o que Ele mesmo ensina nessa palavra. Nós podemos sim desprezar a bondade de Deus, reclamando da vida que levamos aqui nesse país. Nós podemos desprezar a bondade de Deus quando nós negligenciamos meios de graça que Deus nos proporciona, como, por exemplo, a comunhão com os irmãos, como participar num culto público junto com os irmãos. São meios de graças que o próprio Deus nos dá, o direito que Ele nos dá de ler a palavra, de estudar, que foi conquistada através da reforma protestante. É o meio de graça. Podemos negligenciar a graça de Deus, não lendo esse livro. Podemos negligenciar a graça de Deus não orando a Ele. Porque a oração é um meio de graça. Só é possível por causa da graça. Senão Deus nem deveria te ouvir. Porque Cristo media entre nós e Deus é que Ele pode nos ouvir. Então, quando nós negligenciamos a oração, é uma forma de desprezar o meio de graça. Assim como Israel fez naquele tempo. Irmãos, que o Senhor nos livre
de cometermos os mesmos erros que Israel cometeu no passado. Que Deus nos dê força aqui nessa terra a produzir os frutos dignos do seu reino, dignos dele mesmo. Que Deus nos ajude a nos mantermos fiéis à sã doutrina. Que Deus nos ajude a fugir da negligência em cumprir, em obedecer, crer e observar tudo quanto ordenar. Foi isso que nós cantamos. Que Deus nos ajude a crer e observar tudo quanto Ele já ordenou. Que Deus nos ajude aqui nessa terra a render ao Senhor a glória, a viver uma vida cristocêntrica, uma vida centrada na glória do próprio Cristo, a esvaziar-se de nós mesmos, como Cristo fez. Sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, se humilhou. Que o Senhor nos ajude a nos humilhar cada vez mais para exaltá-lo. Que a filosofia de João Batista, que nós vimos no sermão passado, seja a nossa filosofia. E você sabe qual é. Que ele cresça e que eu diminua. Que ele cresça e que nós diminuamos. Que Cristo cresça e a Igreja Batista Reformada diminua. Nós não podemos ter um nome maior do que Cristo. Que ele cresça e que essa igreja seja diminuída sempre. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Isso tem que pautar a nossa vida. Isso tem que pautar o nosso andar, o nosso viver aqui nessa terra. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus misericordioso que foi paciente conosco enquanto andávamos no pecado, mortos em nossos delitos. O Senhor foi muito bondoso, nos resgatando, nos tirando da morte, nos trazendo à vida. Pai, nós temos muito a agradecer ao Senhor, porque o Senhor não deixou os nossos pecados impunes. Antes, o Senhor penalizou o seu próprio Filho naquela cruz, o tratando como um pecador que eu sou, o tratando como um criminoso que eu sou, um negligente que eu sou. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor matou seu próprio Filho Jesus no meu lugar. Era para nós estarmos ali, mas porque o Senhor é um Deus bondoso, o Senhor executou a sua justiça. E Pai, nós sabemos que a sua justiça, ela é executada em 2 lugares, ou na cruz ou no inferno. E Senhor, obrigado, porque aquela cruz significa que nós não passaremos pelo inferno, que nós fomos livres para todo sempre do inferno. Aquela cruz significa que não há mais condenação para cada um de nós. Aquela cruz significa que agora nós temos paz com Deus. Aquela cruz significa que fomos resgatados, purificados, tratados como santos, sem ao menos merecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor suportou toda aquela humilhação no nosso lugar. O Senhor foi rejeitado, humilhado, e nós também rejeitamos o Senhor. Nós também humilhamos o Senhor quando rejeitamos a Tua palavra por um longo período. Mas hoje para nós, o Senhor se tornou a principal pedra de esquina. Hoje, Senhor, para nós, o Senhor se tornou aquilo que é mais importante para as nossas vidas. Aquilo da qual nossa vida depende. O Senhor é que tem sustentado a nossa vida, o Senhor tem cuidado de nós e eu quero reconhecer isso nessa manhã. Reconhecer que o Senhor é Deus e que o Senhor é exaltado acima de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Obrigado por enviar Jesus. Jesus, te agradeço, porque naquela cruz o Senhor sofreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. O Senhor que não cometeu nenhum pecado foi tratado como um pecador para que eu pudesse viver hoje diante de Deus como se não tivesse cometido nenhum pecado. Obrigado por tão maravilhoso amor. Peço ao Senhor que livre, Senhor, os nossos familiares que não creem no Senhor ainda. Senhor, que o Senhor trabalhe no coração deles, que eles venham a crer, para que sejam livres do inferno, para que sejam livres
do juízo. E se há alguém entre nós hoje que ainda não crê no Senhor, que ainda não se submeteu à sua autoridade, eu peço ao Senhor, quebre esse coração de pedra e dê um coração de carne, como o Senhor fez conosco. Pai, somos incapazes de obedecer às obrigações que temos na lei. Senhor, por nós mesmos, nós viveríamos negligenciando, Senhor, a Tua graça, desprezando a Tua graça, a Tua bondade. Mas eu peço ao Senhor, pelo Espírito Santo que habita em nós, nos dê forças, nos ajude a viver para a glória do Senhor, nos ajude a nos lembrar que o nosso alvo é a glória do Senhor e que estamos aqui nessa terra para a honra e glória do Senhor. Nessa manhã, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros e às vezes que não andamos em conformidade com a Tua palavra, às vezes que a negligenciamos. Perdoa, Senhor, por em algumas ocasiões produzir uvas azedas. Nos perdoa, Pai. Nos ajude, Senhor, nos ajude como igreja a produzir frutos dignos do Teu reino. E quando produzirmos esses frutos, nos ajude a lembrar que é para a honra e glória do Senhor, é pela força do Senhor, não é por nós mesmos. É pelo Senhor, e é do Senhor, é para o Senhor. Agradeço ao Senhor nessa manhã, pela Tua palavra, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua morte na cruz, e por nos resgatar. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.